Grande momento! Seja bem-vindo à Linhagem Geek, seu canal de opinião, informação e entretenimento. E no episódio de hoje, Shang-Chi e Simu Liu cancelados. Gabriel, Shang-Chi ele segue no topo das bilheterias, né, com 320 milhões mundiais, e o mercado chinês sempre é uma grande aposta da Marvel, porque lá tem muita gente e tem muito mais grana. Mas antes, você pode passar na loja da linhagem.com. Olha só, eu tô com o traje do Thanos. novidade! E o Gabriel com o uniforme do Tony Stark, o uniforme do Reator Arc. O Reator Arc. E você encontra muito mais na loja da linhagem.com. Tem as camisas, uniformes como eu. Tem do Thanos aqui, mas tem do Superman, tem do Batman, tem do Homem-Aranha, tem do Capitão América. Tem tudo lá. E também os nossos mangás e animes, como Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Demon Slayer, Attack on Titan e muito mais na loja da linhagem.com. Perfeito. Além disso, galera, eu peço você que encarecidamente dê o seu like, curta o nosso canal, compartilhe. Se você é novo, se inscreva no canal. Siga-nos nas redes sociais. Se quiser fazer parte do grupo da Linhagem do Telegram, o link tá aqui na descrição. Vamos pra resenha, porque é o seguinte, a China, galera, só pra contextualizar vocês, basicamente a China retém hoje 40, quase que metade da receita de bilheteria de Hollywood. Se vocês olharem o padrão dos filmes de Hollywood, eles sempre estão tentando colocar alguma referência da China, ou com um personagem, ou com uma ambientação, ou com uma retratação cultural. Por quê? Porque eles sabem que os chineses, eles são muito exigentes, que o partido lá é diferente. O partido lá não é brincadeira. O negócio não é brincadeira. Videogame lá agora é 3 horinhas por semana. Só que de repente, André, a China já começou, já olhou pro Simu Liu assim, ó. Eles olharam assim pro Simu Liu e falou: esse não tem cara de chinês. Ele não parece chinês, não parece. E eles acharam que o Simu Liu tá muito bolado pra ser um chinês. Então já vamos começar com o primeiro ponto, porque assim, o cancelamento de Shang-Chi e do Simu Liu é quase certo. É quase certo que esse filme não vai passar na China, e provavelmente isso vai refletir em Eternos, vai refletir também nos Vingadores. Shang-Chi 2 Viscambau, porque o Shang-Chi, como o André mesmo disse, tá fazendo um baita de um sucesso aqui no Ocidente. Então, esse cancelamento, primeiro eles falaram sobre o biotipo, os chineses já não querem mais homens com traços afeminados na China, tipo as boy bands da China, eles estão querendo eliminar, porque isso tá interferindo nos padrões chineses. E lá, meu amigo, a mão é de ferro. Eu não entendo, porque assim, eu queria entender, eu até peço desculpa pro pessoal, porque a minha garganta tá ruim, então eu não vou me estender tanto. Mas eu queria entender como é que o Ocidente, né, Hollywood, que é tão diversidade, vai responder a essa questão da China, de falar, não, porque ele não se adequa com os padrões chineses. Eu quero entender como Hollywood, diversidade, nós tivemos o Emmy agora, nossa. O papel das diversidades, das minorias precisam aumentar. E assim, o Simu Liu não tem nada de errado com ele. Fisicamente, pra mim, não tem nada de errado. Não tem nada de errado, ele representa muito bem o oriental, na questão das artes marciais, na questão da atuação, foi muito bem, só que parece que a turma lá não gosta dele. E como o Gabriel disse, já falaram que ele não tem o estereótipo do asiático, e também a gente vem aqui numa antiga declaração do ator, porque ele diz o seguinte numa entrevista, que ele tem a história da família dele na China e como seus pais contaram histórias sobre crescer na China comunista. Ele disse o seguinte, ele descreve o país como sendo parte do terceiro mundo e que as pessoas morriam de fome. Isso é uma realidade, eu não sei se hoje é assim, acredito que não, mas era uma realidade da China. Então, como o Simu Liu já começa... Porque assim, a minha opinião dessa questão, os caras resgataram essas declarações dele, e aí começaram a botar empecilho. Fala assim, não, o cara já não gosta da gente, e aí começaram a colocar empecilho. Agora, novamente, eu gostaria de ver como Hollywood vai responder, e como o Gabriel bem disse, a China é um mercado
muito querido, porque é um mercado grande e traz muito retorno. Praticamente é o que tá comandando. É o que tá comandando, só que é muito ruim você ficar na mão desses caras. Você ficar na mão desses caras que ditam as regras, você uma hora vai acabar sujeito a eles. E esse pessoal não tá nem aí pra diversidade, essa que é a realidade. Exatamente. Sabe o que eu não entendo, André? Vamos pensar o seguinte, as Olimpíadas tá fresca na mente. Se vocês olharem os atletas chineses, pô, atleta de natação é forte. Os atletas daquela modalidade de argola são fortes pra caramba, braçudos. Por que não pode ter? Por que não pode ter um lutador forte? Sabe, eu acho que ali eles pegaram um pouquinho pesado, mas pra mim é justamente por conta disso. É a declaração. Por conta da declaração, aí eles foram achar os pelos em ovos, mas também eles foram cavocar, porque é o seguinte, meu. Já fizeram isso com o Chris Pratt, já fizeram isso com o James Gunn. Cara, você se torna um astro em Hollywood, eles vão buscar a declaração tua de quando tu tinha 15 anos no primeiro colegial e acharam umas declarações que aí a gente já sai do campo voltado pra China e entra num terreno mais perigoso, que é a declaração que o Simu Liu deu no Reddit há muito tempo atrás, em que ele foi rotulado como machista e sexista. São duas declarações que ele disse. Abre aspas. Eu sou a favor da igualdade de gênero. Isso que é fogo, né? Tipo, você vê que nesse momento agora o Simu Liu sinalizando virtude. Ah, sim. Não, porque eu sou a favor de tudo. Eu sou a favor da igualdade. Só que aí vem o grande problema. É o pessoal que vai buscar a história lá do passado do cara. E aí acaba quebrando essa narrativa e acaba ficando mal na fita, né, Siminho? Uai, é fogo, né, Siminho? Vamos lá, olha o que ele falou aqui, ó. Eu sou a favor da igualdade de gênero, mas as meninas não são tão boas quanto os meninos nos esportes. Sempre quando jogo vôlei com uma menina no time, eu fico frustrado. Às vezes eu digo coisas. É assim, ó. Essa declaração, se você for olhar, quando ele dá o ponto aqui, ó, as meninas não são tão boas quanto os meninos nos esportes, aí ele mandou mal. Sim. Né? Aí ele mandou mal. Assim, mesmo. porque os homens, eles são tão bons quanto as meninas e as meninas são tão boas. Ponto final. Sim. Cada uma jogando ali com o seu gênero, né? Sim. Vamos deixar claro. Agora, quando ele fala que ele não gosta de jogar com meninas no time, também tá certo. Ou você é um cara bem competitivo. Ou você tá certo, você vai disputar um campeonato de vôlei e logicamente as meninas elas têm um potencial físico inferior, força menor. Realmente, imagina você num time que são 6 no vôlei. Eu tenho 4 no time com 2 meninas e no outro time tem 6 caras. A diferença já é grande. De força, enfim. Mas o grande problema foi depois, numa outra declaração que aí pegou mal. Aí pegou mal, Siminho. Aí você vacilou. Que ele falou o seguinte, abre aspas, do ponto de vista biológico, 3 pontinhos, Lia, não é diferente de ser gay. É uma pequena mutação no genoma que define nossas preferências sexuais. Aí não foi legal. Então, o problema, assim, é que hoje em dia, as suas opiniões, por mais que as pessoas falam que existe liberdade, não existe, entendeu? É uma censura velada em que a sua opinião pessoal afeta diretamente no seu trabalho. Por mais que você concorde ou não com o que ele falou, eu não concordo também com dessas citações, não concordo absolutamente nada com o que ele falou, só que isso não deveria influenciar no trabalho dele, né? Não deveria ter um negócio, um julgamento, impacto, né? Um impacto na questão do trabalho dele. O trabalho dele foi muito bom, como Shang-Chi, mas o que pega mesmo são essas declarações que hoje o mundo tá muito sensível, tem toda essa questão de diversidade e a questão do estudo do banimento dele na China. É banimento. Parece que nem vai entrar o Shang-Chi lá. E isso, como o Gabriel disse, é muito perigoso pro avanço, pra essa nova fase da Marvel e um Vingadores 5. Porque se o Shang-Chi não passar na China, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se a Marvel vai começar a se adequar. Porque se você quisesse começar a se adequar pra passar na China e tirar algumas coisas, perder a sua essência, você corre o risco de fazer um fiasco. E essa nova fase dos Vingadores, muita gente tem esperança de ver algo maior do que no Thanos. Essas declarações deles foram completamente infelizes. E aí já coloca o cara numa praça pública com todo mundo tacando pedra
e vai comprometer provavelmente o trabalho da Marvel, isso aí. Mas eu digo assim, na minha opinião, não é culpa do cara. O cara tem direito, as pessoas têm direito à opinião, só que hoje a gente vive numa tribuna livre, num coliseu, em que tudo que a pessoa fala vai ser julgado, vai ser interpretado de N formas. Agora vamos ver o que vai acontecer, porque olha, então, já assim, perdeu o Shang-Chi de cara. E lembrando que o Ultimato, só na China, foram mais de 600 milhões de dólares. E assim, o Vingadores 5 não ir pra China é uma grande perda. Eu acho que infelizmente o Simu Liu, ele vai acabar saindo do Shang-Chi. Eu acho que Shang-Chi vai até ser descontinuado, porque dificilmente vai fazer algum sentido você fazer um Shang-Chi 2 com o Simu Liu, a não ser que eles usem aquela estratégia clássica de pegar a irmã do Shang-Chi e dar continuidade ali na obra com ela, que isso aí é uma coisa que vem acontecendo frequentemente. Mas o Simu Liu, ele até tentou se justificar, ele falou assim, ó, se vocês forem fuçar no passado, com certeza vocês vão encontrar uma versão mais imatura de mim, e o que faz sentido, né, porque é uma declaração velha, né, todas as pessoas evoluem, elas amadurecem, façam uma reflexão de como vocês eram 5, 6 anos atrás, sim, e como vocês são hoje. Sim. Não dá pra ficar também julgando o cara. Sim. Não dá pra ficar julgando o cara. E as pessoas mudam de ideia, mudam de opinião, entendeu? Então isso também é uma coisa muito válida, como o Gabriel falou. Provavelmente 5 anos atrás a gente era muito diferente. Com certeza, com certeza. E ele até fala dessa questão da difamação do Twitter, que eu tô ligado que é muito forte. Ele disse o seguinte, ó, o Twitter às vezes é um lugar difamatório e é bom calar trolls e atores de má fé que querem arrastar seu nome para a lama. Ele escreveu. Porque assim, ele já escrevendo isso, a equipe da Marvel, o assessor já deve estar em contato com ele, todo mundo já deve estar conversando muito para tentar amenizar esse problema, né? Que é um grande problema que a Marvel abriu agora com Shang-Chi, que é uma promessa de fazer parte ali do Vingadores, mas acho que tá com essas declarações aí, se isso crescer cada vez mais, e o interessante é que daqui a pouco os próprios ocidentais vão cancelar o cara. É possível que isso aconteça. Não que eu ache isso certo, porque eu acho que o cancelamento é uma merda. Ninguém tem que cancelar ninguém por falar alguma coisa. Todo mundo pode falar o que quiser. Só que o problema é quando a própria sede, Hollywood, porque o negócio, a China não aceitar isso, beleza, é como você disse, é um regime de mão de ferro. O problema é quando o cara começa a ser tolhido aqui no Ocidente pela liberdade de expressão, por ele falar o que ele pensa, apesar de ser errado ou não. E aí, essa questão dessa fragilidade dos termos, das palavras, das colocações, é que pode tirar o Shang-Chi do jogo da Marvel. Vai ser uma grande pena, porque realmente foi um filme bom, o filme do Shang-Chi, tirando o último ato lá dos 100 dragões, mas a gente fica triste porque, infelizmente, e aí a gente entra também num grande ponto, que é a questão do Ocidente versus o Oriente em relação à produção de cinema. Ali a gente já mostra o seguinte, porque qual que vai ser a sinalização? Shang-Chi tá muito bem no Ocidente, mais de 300 milhões de bilheteria, só que é muito importante a bilheteria da China. Sim. A Chloe Zhao, que é a diretora de Eternos, que também é chinesa, também fez declarações em relação ao regime comunista chinês e também já tem um grande risco de Eternos não passar na China. Então já começa aí um sinal de alerta em relação à escolha do casting, a você se aprofundar mais, você vai ter que conhecer, vai ter que buscar até o Orkut da pessoa, até o nickname dela no ICQ, pra ver se ela vai fazer parte desse casting ou não. E é um negócio perigoso, porque se você dá uma declaração sobre a realidade que é a China, mas ao mesmo tempo você fica com medo de perder esse mercado, você começa uma negociação perigosa e uma negação da realidade por conta de um possível lucro mercadológico chinês. Então é muito perigoso pra Hollywood isso aí. Eu acho que o pessoal não pode ter medo de falar o que é a China na realidade por conta do mercado. E aí você começa a ficar numa negociação que, com o tempo, pode ficar muito, mas muito perigoso pra cultura ocidental, que a cultura ocidental, ela praticamente rege o mundo, né? Com Exato. música e tal. Mas Shang-Chi pode estar
no limbo. Olha que problema. E é um problema interessantíssimo. E é incrível, porque é um filme que foi feito totalmente pra China, É uma homenagem cara, pra China. Isso é um figurino, artes marciais. É uma homenagem à cultura asiática, então, num todo. Então, assim, pra vocês verem como o negócio tá pesado mesmo. Não adianta ficar querendo só passar a mãozinha assim, né? Mas é isso aí, galera. Aqui tá a nossa opinião sobre esse banimento, o famoso ban de Simu Liu e Shang-Chi. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, façam. Coloquem os seus comentários, que eu sei que vocês vão comentar, porque vocês gostam desse tipo de pauta, essas tretas, essas polêmicas. Eu sei que vocês gostam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam, comentam, compartilham e até o próximo vídeo.